Nesse ano de 2024, muitas pessoas têm dúvidas de como preencher a GPS, a Guia da Previdência Social. E olha, é de responsabilidade do próprio contribuinte o preenchimento e o pagamento correto ao INSS, pois é a sua maior garantia na hora de receber um benefício ou até mesmo a aposentadoria. Nesse vídeo, eu vou destacar o contribuinte individual, o profissional autônomo que trabalha de forma independente, pois ele não é funcionário de uma empresa. Mas você vai ver principalmente os novos valores de contribuição, seja para pagamento via internet ou também pelo carnê laranjinha. E eu quero te apresentar agora, com o reajuste do salário mínimo em 2024, no valor de R$ 1.412, como fica então as alíquotas de contribuição para quem paga 5%, 11% ou mesmo 20%. Sendo assim, qual o melhor plano? É isso que você vai passar a entender a partir de agora. E antes de mais nada, vamos só relembrar a dinâmica do aumento do salário mínimo. E enquanto isso, se você está assistindo e não for inscrito, peço para você inscreva-se no canal e também peço aquela gentileza de dar um like. Como sabemos, o ano passado o salário mínimo era 1.320. Esse valor cai por terra e agora, em 2024, primeiro temos um panorama dos últimos 2 anos. Em 22, o salário era 1.212, foi reajustado em 8,91%, equivaleu a R$ 108. E olha só esses dois campos. O ganho real sobre a inflação foi 2,81%, mais a inflação de 5,93%. Esse ganho real resultou em um salário mínimo de 1.320 em 2023. Agora, em 2024, sobre o salário mínimo de 1.320, teve um reajuste de 6,97%, equivaleu a R$ 92. Como ganho real, 3%. Inflação 3,85, fechado em novembro de 2023. Inflação mais o ganho real de 3%, que é referente ao PIB de 2022. Essa inflação foi fechada no mês de novembro, referente aos últimos 12 meses de 2023, fechado em 3,85, resultou então em 6,97, R$ 1.412. Então, essa é a nossa base para 2024. Esse quadro ficou muito legal. É um comparativo entre as contribuições feitas nos planos da Previdência e os benefícios concedidos pelo INSS, assim como auxílios e a própria aposentadoria. Dessa forma que eu apresento, fica muito fácil de entender, mas é claro, sempre você pode ligar direto no INSS, pelo telefone 135 para maiores dúvidas. Eu vou falar dos principais códigos utilizados para contribuição. O primeiro é o 1929, é o contribuinte facultativo baixa renda. Ele contribui com 5%. Essa é a menor alíquota. Esse contribuinte ele deve estar inscrito no CadÚnico, que é o cadastro feito nas unidades do CRAS, o mais próximo ali do seu município. Aqui eu chamo a importância para o atendimento aos requisitos para o contribuinte baixa renda. Aliás, esse contribuinte ele não deve ter renda. Inclusive, a renda familiar deve ser no máximo 2 salários mínimos. E essa atualização deve ser feita sempre de 2 em 2 anos, no próprio CRAS. Esses requisitos são importantes. Não é só contribuir com 5%. O risco de não atendimento aos requisitos pode muitas vezes invalidar as contribuições feitas no período. O valor a ser contribuído no ano passado era R$ 66, e então, com o novo salário mínimo, hoje, em 2024, R$ 70,60. E é nesse valor que o MEI pode fazer também a sua contribuição. Porém,
Nesse caso, o MEI, que é o microempreendedor individual, é o representante dessa classe, dessa categoria, através do contribuinte individual. Ele faz uso do seu CNPJ, a contribuição é gerada direto no site da Receita Federal pela conhecida Guia das MEI. E a próxima alíquota é a de 11%. Então eu tenho como contribuinte individual o código 1163 e como contribuinte facultativo o código 1473. Esse é o plano simplificado. E é com essa alíquota que eu tenho o valor antes 145,20 cai por terra com um novo salário mínimo, agora esse ano R$ 155,32. O ponto importante desse plano ou dessa alíquota é que a contribuição sempre será sobre o salário mínimo vigente. Eu não consigo contribuir sobre uma base salarial maior. E também, justamente por isso, o meu benefício ou a aposentadoria será sempre um salário mínimo. E o terceiro plano é o plano de 20%. Como contribuinte individual, eu tenho aqui o código 1007. E o contribuinte facultativo, o código 1406. Ambos com alíquota de 20%. Esse é o plano normal. O valor do ano passado era R$ 264. Esse ano, com o reajuste, ele fica em R$ 282,40. Esse é o valor mínimo a contribuir, mas ele pode variar até o salário teto do INSS. Ou seja, esse é o único plano que permite contribuir com uma base salarial maior que o salário mínimo, por exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, até o teto do INSS. Logicamente, com a média de contribuição maior, maior também será o valor do benefício ou aposentadoria. E eu tinha o salário teto do ano passado, agora com o reajuste, R$ 7.786,02 e 20% desse valor seria uma contribuição de R$ 1.557,20. Esse plano ele gera muita dúvida no contribuinte. Ele cabe bem para algumas pessoas e para outras não faz o menor sentido. Depende do seu objetivo, da sua condição financeira e de um planejamento previdenciário. Em resumo, esse plano ele tem vantagens porque permite usar as regras de transição e também para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição ou que já tem uma média salarial usada na contribuição maior que o mínimo. Agora, se você sempre contribuiu sobre uma base salarial do mínimo, não faz sentido a alíquota de 20%. Seria interessante, talvez, a de 11%. Isso depende de um estudo caso a caso. Agora, em relação aos valores novos, eu vejo às vezes algumas dúvidas em relação à competência do mês de dezembro. A competência fechada do mês anterior tem vencimento sempre até o dia 15 do mês seguinte. No caso da competência de dezembro, o vencimento é o valor antigo e o vencimento no dia 15 de janeiro do novo ano 2024. Agora, na competência de janeiro de 2024, aí sim, o valor é o novo, conforme a nova tabela, e o vencimento dia 15 de fevereiro. E assim por diante. A competência de fevereiro, vencimento 15/3. Então, vamos entender bem. O contribuinte individual é aquele obrigatório, com atividade remunerada. Já o contribuinte facultativo, ele não tem atividade remunerada, ele contribui de forma espontânea. Eu deixei a letra inicial de cada contribuinte, para facilitar a identificação de cada código. O contribuinte individual, que é o autônomo remunerado,
por exemplo, a diarista, um advogado, etc. Numa eventual interrupção de suas contribuições, eles ainda permanecem com a qualidade assegurada do INSS por 12 meses. Por outro lado, o contribuinte facultativo, aquele sem remuneração, por exemplo, o trabalhador que ficou desempregado, mas deseja continuar contribuindo para no futuro ter ali o seu benefício ou aposentadoria por tempo de contribuição, o estudante, ou o homem ou mulher na situação do lar, enfim, esse contribuinte facultativo, numa eventual interrupção de suas contribuições, ele tem a qualidade de assegurado por 6 meses. Agora sim, fica fácil traçar nesse quadro os tipos de benefícios. Eu tenho aqui as aposentadorias por idade, por invalidez e por tempo. E também alguns auxílios, como o auxílio-doença, o auxílio-reclusão e o auxílio salário-maternidade. Então, fica fácil de entender. Na primeira alíquota reduzida de 5%, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo eu não terei direito, mas eu tenho direito a todos os auxílios, inclusive salário-maternidade. Agora, com a alíquota de 11%, o plano simplificado, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez, não tenho também direito à aposentadoria por tempo, mas tenho sim direito a todos os auxílios. E referente à alíquota de 20%, que é o plano normal, eu tenho direito à aposentadoria por idade, por invalidez. Nesse caso, eu tenho direito à aposentadoria por tempo, desde que a pessoa já tenha ali um histórico de contribuições, ela na verdade passa a ter direito a utilizar as regras de transição, que foram criadas ali na data de 13 de novembro de 2019, com a reforma da Previdência. E o plano normal dá direito a todos os auxílios. Esse é o exemplo de preenchimento da GPS do contribuinte individual, o autônomo. Ele é o que tem vínculo com o regime geral da Previdência e rendimentos por conta própria, através da prestação de serviço para pessoas físicas. Exemplo, o advogado, um cabeleireiro, um comerciante, uma diarista, um dentista, eletricista, pintor, serralheiro, síndico, enfim. E um detalhe, no caso, para trazer suas contribuições de outros regimes, precisa da certidão, a CTC, que é referente a tempo de contribuição. No caso do servidor público, ele deve, então, ter contribuído sobre a alíquota de 20%. Ele não consegue a CTC se contribuiu utilizando a alíquota de 5% ou 11%. Então, eu tenho aqui os códigos com alíquotas de 5% e de 11%, e esses sempre sobre o salário mínimo. Já tenho aqui os valores atualizados para esse ano de 2024. Mas o que eu quero hoje é o autônomo, código 1007, com alíquota de 20% sobre o salário mínimo, que dá um valor de R$ 282,40. Lembrando que essa alíquota é a única que eu posso usar uma base salarial maior que o salário mínimo. Agora sim, essa é a GPS e eu vou preencher manualmente. No campo 1 são as minhas informações, do contribuinte individual, o autônomo. No vencimento eu não preciso preencher, mas mesmo assim eu coloco aqui vencimento 15 de fevereiro de 2024. Isso porque eu estou pagando a competência de janeiro e o vencimento é sempre até o dia 15 do mês seguinte à competência que eu estou pagando. Referente ao código é do autônomo, alíquota 20%. Nesse caso é o 1007. A competência, como eu já disse, é de janeiro, então eu coloco aqui janeiro de 2024. O identificador é o meu número do PIS. Ele também é conhecido pelo número do NIS, NIT
PIS ou PASEP, é o mesmo número. Esse número eu encontro na carteira de trabalho, ele tem 11 dígitos. Afinal, o que são NIS, NIT, PIS, PASEP? São algumas das opções que pessoas com ou sem vínculo empregatício podem se beneficiar. No geral, todas essas nomenclaturas correspondem ao mesmo número. O que muda é o tipo de vínculo empregatício da pessoa. Pessoal, se você está assistindo o vídeo até aqui, por favor, eu peço um like e não deixe de se inscrever no canal. Eu trago o número para cá. Referente ao valor, como eu já disse, 20% do salário mínimo, mas poderia ser 20% de um salário base maior, R$ 282,40. Não está atrasado, então não tem juros nem multa. Valor final, R$ 282,40. Esse é o preenchimento manual. Essa GPS eu compro nas melhores papelarias. Uma vez preenchido, levo até uma lotérica, faço o pagamento. Poderia ser também pela internet, eu vou te mostrar logo em seguida. Ainda sobre os cuidados de manuseio do carnezinho laranja comprado em papelaria, a capa você dobra sobre as folhas para proteger. A primeira folha você usa como segunda via. Em seguida vai a folha de carbono. Logo após, você coloca a folha para preencher como primeira via. E depois, com a GPS paga na lotérica, você grampeia o recibo de comprovante de pagamento. Pronto, você tem a competência mês a mês paga e garantida para uma eventual dúvidas ou comprovação no INSS. E agora eu vou gerar a GPS pela internet. A primeira coisa é entrar em Meu INSS. Eu clico aqui e ele me direciona para o site Meu INSS. Aqui, em Serviços sem senha, eu procuro por Emitir Guia de Pagamento GPS. Eu clico aqui. E ele me redireciona para um ambiente externo ao meu INSS. Eu posso clicar aqui e ele me redireciona para um outro site. O site SAUL, Sistema de Acréscimos Legais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vir direto para o SAUL. Também gostaria de registrar que todo esse caminho pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS no celular. Então, eu venho aqui em Categorias e vejo que tenho contribuinte individual, doméstico, facultativo e segurado especial. Hoje eu quero contribuinte individual, que é o autônomo. E aqui eu entro com o meu NIT, ou PIS ou PASEP. É o mesmo número com 11 dígitos. Depois, eu venho aqui, não sou um robô, e já posso confirmar. Aqui eu sempre gosto de conferir os meus dados antes de gerar uma guia GPS. Confirmar. Nesse campo, eu posso gerar várias competências, mas nesse caso eu vou gerar a competência somente de janeiro. Então eu digito 01 de 2024. Em salário de contribuição, eu já coloco o salário mínimo novo, R$ 1.412. Como eu disse, eu poderia gerar outras competências, mas eu só quero a de janeiro. Eu posso colocar a data de vencimento. Competência de janeiro, eu tenho até 15 de fevereiro como vencimento. E eu clico em confirmar. Pronto. Agora é só selecionar a competência. Como é só uma, janeiro, eu faço uma rápida conferência na competência. O valor novo de R$ 282,40, ele é 20% sobre o salário mínimo. Não tenho juros nem multa.
valor total, e aí eu peço para gerar a GPS. Pronto, tenho a GPS com o código de barras, vencimento 15 de fevereiro, é a competência de janeiro, o código é 1007, valor total 282,40. E agora eu posso pagar em uma lotérica ou até mesmo pelo Internet Bank. Agradeço muito quem me acompanhou até aqui. Esse era o objetivo do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.